Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje será sobre fundo imobiliário, mais especificamente sobre FIAGRO, né? Vamos falar sobre o RZAG11, um FII que caiu bastante nos últimos meses. A cota já está ali próximo de R$ 8,00, muito por conta de problemas envolvendo um dos seus credores, a Unigel, que acabou pedindo recuperação judicial. E a queda para muitos é oportunidade, para outros é aumento de risco. E depois de dar uma olhada, uma analisada no último relatório gerencial divulgado, eu identifiquei alguns pontos importantes que o mercado pode estar ignorando. Então vamos entender direitinho, porque apesar de o fundo estar passando por problemas, não apenas em um dos seus credores, um credor que tem ali uma fatia importante no portfólio do fundo, tem também os problemas envolvendo todo o setor do agronegócio, Mas apesar de tudo isso, o fundo conseguiu manter a distribuição de dividendo acima de 10 centavos. Então vamos entender se essa queda abre de fato uma oportunidade, até onde vale a pena comprar RZAG11 e para quem tem cotas do fundo, como eu, por exemplo, se vale a pena manter ou aumentar a posição. Mas antes, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal continuar trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube. E lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora entender que confusão é essa aí, doido, no RZAG11. Bom, vamos lá, eu fiz aqui um resumo dos principais tópicos do relatório, extraindo os pontos mais importantes, O que de fato interessa ao cotista de RZAG11. E neste relatório aqui, como mais importante, nós veremos os dividendos, como que o fundo está mantendo os dividendos e quais as projeções de isso continuar ou regredir, Vamos ver também como que está o acompanhamento do caso da Unigel, que o mercado está de olho, atento a isso daqui. Como que está a carteira do fundo, se ela ainda continua diversificada e também se ainda conta com as mesmas garantias que o fundo vinha mantendo aí ao longo dos últimos trimestres, especialmente no que diz respeito a terras, O fundo ele continua bem interessante, com rendimento de 12 centavos por cota, um dividend yield, como eu citei no início do vídeo, acima de 1% ao mês, 1,28%, é um bom rendimento, Nos últimos 12 meses, o fundo ele pagou um rendimento de 16,48%. O patrimônio líquido do fundo continua bem interessante, 666 milhões de reais, e abaixo do seu valor patrimonial, que seria R$ 9,63, e esse relatório mostra a cota a preço de mercado em R$ 9,38, e nós já sabemos que a cota do fundo já não está mais em R$ 9,00, Já está ali abaixo de R$ 9,00 e bem próximo de R$ 8,00, negociando ao preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1 também. Esse PVP aqui de 0,97 também, com base na cota atual, já está desatualizado. Está abaixo de 9, Falando de resultado, vale destacar que o fundo divulgou em maio, porém é sempre retroativo. Esses números aqui são referentes a abril, E o fundo gerou aproximadamente R$ 8 milhões de reais, o que daria aí 12 centavos por cota, e ele distribuiu integralmente esse resultado, E mesmo após os problemas relacionados à Unigel, a distribuição permaneceu estável, Muita gente achou que o RZAG11 ele continuaria distribuindo 15 centavos por cota. Inclusive eu citei em vídeos anteriores que isso não seria mantido, até mesmo por conta do cenário, Porque é um cenário que está muito difícil para o agronegócio. E os seus credores, eles precisam ser acompanhados de perto pelos seus cotistas, Visto que a Unigel não é um caso isolado no setor. Muitas empresas do agronegócio pediram recuperação judicial, Inclusive tem empresas na Bolsa de Valores capengando aí, penando por conta
de recuperação judicial, né? A exemplo disso é a AgroGalaxy, tá? E destacando aqui o caso da Unigel, o grupo segue em recuperação judicial, entrou em default no CRA, ou seja, o fundo ele já reportou isso para o mercado, já para deixar ciente que retirou, né, a projeção de receita da Unigel do seu resultado, né, a gestão informando aqui que está executando as garantias, principalmente em terras dadas em alienação fiduciária. Os aspectos mais importantes é que a receita da Unigel, como eu citei aqui, já foi retirada do cálculo do resultado do fundo e mesmo assim os dividendos foram mantidos, tá? Ou seja, já não é mais surpresa você ver no resultado do RZAG uma receita um pouco menor, mas mesmo assim o fundo mantém uma distribuição de 12 centavos por cota e não é por manobra não, tá? É porque o resultado gerado permite a distribuição de 12 centavos por cota. Olhando para a qualidade da carteira do fundo, que é outro ponto importantíssimo que todo cotista precisa acompanhar, o fundo ele segue com 39 ativos, 89,73 originados pela própria RISA, 100% indexado ao CDI, né? E o spread foi mantido em CDI mais 4,61%, só que a duration ele caiu um pouquinho, tá? Média agora aí de 2,1 anos, ou seja, é o prazo dos contratos desses CRAs emitidos pelo RZAG 11. Eu não sou muito fã de fundo de papel, tá? Por quê? Ele é puramente dívida, diferente de fundo de tijolo, fundo de shopping, onde existem ali os ativos, os imóveis, tá? Aí muita gente pode falar o seguinte: ah, doido, mas existem as garantias, como no caso aí, por exemplo, da Unigel, que o fundo já está até exercendo. Esse para mim é um risco maior, porque no fundo de tijolo, no fundo de shopping, por exemplo, se o inquilino não pagar, ele vai desocupar o imóvel e o fundo ele vai cuidar de locar para outro inquilino ou até mesmo vender o imóvel que já é dele, tá? No caso do Fiagro, por exemplo, o fundo ele precisa exercer o direito que está em contrato ali. Existem todas essas confusões ainda, todas essas burocracias aí. Por isso que eu prefiro Fiagro. Muita gente é fã, por exemplo, aí do MXRF11. Por que que eu não tenho fundo de papel na carteira além de Fiagro? Eu tenho só um fundo de papel que é esse Fiagro aqui, RZAG 11. Porque no setor do agronegócio existe uma demanda constante, diferente do setor imobiliário que passa por ciclos, tá? Então, por conta disso, eu vejo um risco muito maior em fundo de papel voltado ao setor imobiliário do que voltado ao setor do agronegócio, tá? E falando de garantias, né? A maior parte das operações do fundo possui aval dos produtores e alienação fiduciária de terras. Em alguns casos existem até garantias adicionais como grãos, direitos creditórios e também aeronaves. Até as aeronaves dos caras entra também no bololô aí. Caso o credor passe por algum problema e o fundo precise exercer essas garantias. Até os aviões dos caras aí entram na confusão, tá? Ponto positivo desse relatório aqui: dividendos mantidos em 12 centavos por cota. Não é pouco, tá? Principalmente quando você compara com o CDI, supera muito o CDI, porém a gente sabe, né? Existe o risco que a renda fixa não tem, tá? Que é o risco de mercado, né? Na renda fixa você deixa o seu dinheirinho parado lá no Tesouro Selic, no CDB, o risco ou é o banco quebrar ou é o país quebrar, que é muito difícil. Já no fundo imobiliário existe o risco de mercado, além do risco da oscilação, tá? A carteira do fundo, ela continua indexada ao CDI com garantias robustas ainda, tá? E outro ponto positivo para quem está olhando, né, com uma visão de aportar ou aumentar o aporte, é que o fundo agora voltou a ser negociado abaixo do seu valor patrimonial. Só que existem ainda os pontos de atenção aqui, tá? A recuperação do crédito da Unigel ainda está em andamento e isso pode ser um sinal de alerta para você olhar para os demais credores do fundo, tá? Visto que o fundo, ele, apesar de ser bem pulverizado, ele tem concentração em uma meia dúzia de credores aqui, né, na sua maioria. Só o caso da Unigel aqui, só a Unigel, ela representa pouco mais de 6%
do portfólio do fundo, tá? Ou seja, de todos os CRAs aí do fundo. O fundo é pulverizado, porém ele tem uma concentração em alguns credores específicos, tá? Tem credor que chega a representar quase 10% do portfólio do fundo, tá? E concluindo, o que a gente entende de tudo isso daqui? O RZAG11 ele continua representando uma combinação interessantíssima de rendimentos e garantias. O principal evento a ser acompanhado, é claro, o caso da Unigel, né, sem também deixar de acompanhar o setor do agronegócio como um todo, tá? Apesar de tudo isso, a gestão demonstra a capacidade de manter os dividendos atuais, mesmo sem considerar a receita do Unigel, o que reduz o risco de curto prazo para os atuais cotistas, tá? Então agora vem a pergunta do vídeo. Vale a pena investir em RZAG11 ou aumentar a posição em RZAG11? Essa queda abre oportunidade ou trata-se de uma armadilha? Eu sempre costumo dizer o seguinte, nunca exponha demais a sua carteira a um determinado ativo. O caso da Unigel, ele não deteriorou o fundo, porém, ele no mínimo trouxe um sinal de alerta para o RZAG11. Isso obriga o cotista a acompanhar mais de perto, não apenas o RZAG, mas também cada credor do RZAG ou no mínimo os principais credores do RZAG, tá? O fundo ele continua mostrando que tem um bom gerenciamento de portfólio, tá? E continua rentável e distribuindo um excelente dividendo. Não vejo como uma armadilha. Esse problema envolvendo a Unigel também não é nada para se desesperar, tá? Porém, existe um acompanhamento mais de perto do cotista. O RZAG continua sendo um bom fundo, um fundo interessantíssimo para renda passiva, para quem gosta aí de rendimentos mensais, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!